como mostrar que o cachorro fez algo errado, como mostrar o não, como ensinar o não para o cachorro. Entenda que, na maioria das vezes, as pessoas que pedem um comando não necessariamente precisam de um comando não. Na maioria das vezes, as pessoas que pedem um comando não precisam ensinar coisas novas ao cão. Às vezes o cachorro tem um repertório comportamental muito pobre, então a gente precisa ensinar outras coisas antes de você estar trabalhando o comando não especificamente, ou o marcador de não, tá? Como é que eu vou ensinar o não para o cachorro? Primeiro a gente tem que entender o que é o não. O não pode ser um comando, por exemplo. O cachorro subiu no sofá e eu quero que ele desça. Você pode utilizar esse não como um comando de desce. Eu não quero que você suba, então desça. Aí, no caso, ele é um comando, tá? Você pode estar utilizando o não também como um marcador para o comportamento. Como assim? Para dizer para o cachorro, para sinalizar para o cachorro quando ele está fazendo algo errado, quando ele está fazendo algo certo. Isso é um marcador. Para você poder fazer um marcador, para você conseguir estabelecer um marcador, você depende de emparelhamentos. É importante que você emparelhe algumas informações. Você tem que ter um mínimo de obediência com o teu cachorro. Então vamos lá, como é que vai funcionar o não? O não é um comportamento de errado. Então primeira coisa, você pode começar a modelar o comportamento dele. Exemplo, teu cachorro subiu no sofá. Vamos usar o exemplo do sofá. Aí você vai utilizar, pode usar até o marcador de não. Eu não gosto de utilizar o não já de início no treinamento, não gosto de estar utilizando. Eu prefiro trabalhar outros marcadores. Você tem um marcador de caminho errado, você tem um marcador de aviso, você tem um marcador de errado. Então eu prefiro trabalhar esses primeiro e depois estar trabalhando o não especificamente, com o marcador de errado, tá? E lembrando que tudo aqui vai depender também da sua estratégia, né? De como você vai colocar as ferramentas na mesa, né? Então vai depender da tua estratégia de treino e de cada treinador. Então o não, você pode, por exemplo, teu cachorro subiu no sofá, você vai não e desce o cachorro. Pode pegar para uma coleira, pode tocar nele e fazê-lo descer. Isso como marcador, tá? Então não e desce, não e desce, não e desce, várias e várias vezes. Se você for utilizar o não como comando, aí você pode não, desce, depois que ele descer, pode ter uma recompensa. Porque aí você. Por que da recompensa? Porque você está ensinando um comando, o comando do desce. Você até pode ensinar, por exemplo, sobe, comida, desce, comida. Né? Sobe, nesse caso eu faria. Eu não trabalho assim, tá? Mas se fosse para trabalhar assim, eu faria um sobe, faria só um carinho nele, como sobe, e aí o desce. Aí o prêmio iria com comida. Aí eu faria um prêmio com comida. Desce, que eu quero o comando desce. O não da mesma forma. É um pouco complexo isso. Eu vou abordar melhor esse do não na nossa aula de marcadores. Mas entenda que para você fazer o emparelhamento, você precisa ter o estímulo, né? Você precisa ter o reforço ou o punidor. Então, se você está utilizando de um marcador de punição, então subiu, desce. Uma punição negativa, você está retirando ele, você está tirando algo bom para ele, algo agradável dele. Então subiu no sofá, desce, subiu, desce, subiu, não, subiu, não. Como é que você vai mostrar para o teu cachorro que ele fez errado? É tocando, é tirando ele, é tirando o prêmio dele, né? O cachorro rosna na hora da bolinha, por exemplo. Você guarda a bolinha, entendeu? Você não guarda a bolinha, tá? É um pouco mais complexo, é muito difícil trabalhar com marcadores de extinção, tá? Ou punidores, né? Coisas que removem o comportamento, é muito complexo, tá? Então, por isso que eu tenho um pouco de cuidado em como falar isso, mas basicamente é isso, você faz emparelhamento, não e desce, não e sai, não e puxa, não e vai, né? Sempre tocando, lógico, depende do nível de interação, depende muito do contexto, ok? O que eu faço para o meu cachorro parar com o comportamento de coprofagia? Coprofagia é o nome do comportamento associado ao comer as fezes. Pode ser comer as próprias fezes ou pode ser comer as fezes de outros cães ou de outros animais. Exemplo, quando o cão come as fezes de um gato, de felinos, gato, ele não vai comer as fezes de um leão, né? Então, se ele estiver comendo as fezes de gato, é porque as fezes do gato têm muita proteína, é muito proteica, então chama realmente a atenção do cachorro. Então é natural que o cachorro queira pegar essas fezes. O maior problema que nós temos
em relação à coprofagia é porque ela se trata de um comportamento autorreforçador. Como assim? É um comportamento que não precisa de um reforço externo, não precisa você estar reforçando. O comportamento em si é reforçado. Então, quando o cachorro come as fezes, ele é reforçado. E quando você tem um reforçador, quando ocorre um reforçador, você aumenta a probabilidade desse comportamento ocorrer novamente, aumenta a intensidade do comportamento, né? Então, aumenta a magnitude, diminui a latência do comportamento, fazendo com que o comportamento apareça com maior força. Então, ocorre uma potencialização do comportamento. Não é fazer de novo, é aumentar a intensidade do comportamento. Dito isso, a gente tem que entender agora as causas da coprofagia, tá? A coprofagia, ela é comportamental, ela é clínica. É comportamental, mas o início dela, a origem dela pode ser clínica. E aí gera comportamento. Então, primeira coisa que a gente tem que entender alguns contextos. Aqui na pergunta você não colocou qual é a raça do teu cachorro. Isso influencia um pouco, tá? Os pequenininhos peludinhos são os que têm a maior incidência de coprofagia, tá? Vamos tentar entender o contexto. Quando você faz uma separação precoce, né, dos pais, da mãe dos irmãos, desculpa, da mãe dos irmãos, você tem uma maior probabilidade que esse animal tenha alguns desvios de comportamento, de níveis sociais e alimentares. Então já começa daí. E normalmente esses criadores dessas raças pititiquinhas e peludinhas entregam os cachorros com 45, 50 dias. Raros os casos onde eles entregam a partir de 65, que seria o mais adequado. Então já começa daí, já começa com essa probabilidade do cachorro ter um desvio de nível alimentar. Esse desvio de nível alimentar pode ser o cachorro comer rápido demais, comer devagar demais, de ingerir brinquedos. Então pode ser qualquer tipo de desvio de comportamento nesse sentido. Em relação ao manejo do canil, também isso influencia. Normalmente esses criadores, pelo menos alguns que a gente acaba acompanhando por aí, né, que vendem pet shop, um monte de cachorro no mesmo ambiente, às vezes em gaiolinha. Aí o que acontece? O cachorro come, dorme, brinca no mesmo ambiente onde ele faz as necessidades. E aí ele acaba se condicionando a estar sempre nesse ambiente sujo, ele acaba pegando resíduos, né, de urina, de fezes na boca, através de brinquedos, através de interação, de morder os irmãozinhos. Isso é mais um ponto, tá? Outra coisa, normalmente eles colocam uma bandejinha lá para os cachorros estarem comendo e se virem. E aí você tem os cachorros que são mais vorazes, vão comer mais rápido, e você tem aqueles menos vorazes, vão comer um pouco mais devagar, ou tem uma constituição física menor dos irmãozinhos e acaba sendo jogado de lado. E aí ele fica com fome, ele precisa ingerir nutrientes, tá faltando, e aí ele vai buscar no ambiente uma forma de estar absorvendo esses nutrientes. E aí ele vai fazer isso através de comendo as fezes. Se ele não tem mais recurso à disposição, ele vai começar a comer as fezes. Ele pode estar com vermes, ele pode ter a ração pode não ser adequada, qualquer coisa que dificulte a absorção de nutrientes no organismo. É muito comum o filhotinho ter algum tipo de verminose, tá? É muito comum. Então o que acontece no caso da coprofagia? Então a gente tem todo esse histórico de separação precoce, de ambiente sujo, com manejo inadequado, com pequenas verminoses que pode ter, competição alimentar com os irmãozinhos, enfim. E aí agora o teu filhote come as fezes. Primeira coisa que tem que fazer, tem que encontrar uma alimentação que tenha uma excelente qualidade. Então pode ser uma ração super premium. Você tem que ver se teu cachorro está desverminado, se está tudo bem com ele clinicamente. Ele continua comendo as fezes. Então, primeira coisa, você vai melhorar a ração, pode passar para uma alimentação natural, você pode procurar um veterinário, um zootecnista. Você tem, a partir de agora, você tem uma base para o teu cachorro. Então, eu sei que a parte nutricional está ok. Ele continua comendo as fezes. Aí, você vai precisar do quê? Você vai precisar ter uma rotina para você saber o momento que o teu cachorro vai fazer as fezes, para você não deixar ele pegar. Mas não é não deixar ele pegar brigando. É você, na hora que ele fizer o cocô e ele começar a cheirar, por exemplo, você já dá chama ela pelo nome, entrega um prêmio, tira ela do comportamento. Crie uma rotina em que você não possibilite a chance do cachorro comer as fezes, tá? Você pode fazer isso levando o cachorro para passear, né? Mas você não vai chamar imediatamente. Você até pode deixar o cachorro cheirar um pouquinho e já chama na sequência, tá bom? Fábio, usa aqueles remédios, aquelas fórmulas mágicas, Coprovete, essas coisas? Eu não recomendo enquanto você não tiver pelo menos um padrão nessa extinção operante, né, que você não permite que o comportamento ocorra. Pelo menos assim, eu dou um vacilo a cada 10 dias, por exemplo.
tá? Tem que ter esse intervalo, o cachorro tem que começar a perder o hábito de comer as fezes, tá? Então tem que estar um intervalo aí de pelo menos uns 10 dias. A partir daí, você pode começar a utilizar essas leveduras, né, essas substâncias que vão deixar as fezes amargas. Por que que você vai usar a partir daí? Porque se você usar antes, enquanto o cachorro está comendo compulsivamente, ele vai se incomodar no primeiro, no segundo, no terceiro dia com o sabor, mas logo ele se adapta, logo ele vai se habituar com esse sabor, tá? Eu comparo isso com beber cerveja, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu experimentei cerveja, para mim era um gosto super amargo, não deu para mim, tá? Mas você toma a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, daqui a pouco você está tomando uma IPA, que é super amarga e está achando delicioso, você acaba se habituando. Olha a comparação, cerveja com caquinha de cachorro. Viu que não é tão simples. Por que que não é tão simples? Porque é um comportamento autorreforçador e a gente pode perder o controle em alguns momentos. Então você pode perder o controle do ambiente. Ah, eu não vi, o cachorro fez cocô, comeu, já era. Vai potencializando, vai ficando difícil. O das fezes, do comer as fezes já foi. Quanto ao errar as necessidades, é a mesma base da coprofagia. É um comportamento autorreforçador. Fazer xixi é autorreforçador. É algo gostoso, é agradável fazer xixi. A menos que você tenha pedra na bexiga. Aí não é legal, aí não é agradável. Como é que a gente vai fazer esse processo? Você tem que restringir espaço, tem que ter um controle do ambiente. Se você deixar o teu cachorro solto pela casa livremente, vai ser muito mais difícil para esse cachorro acertar o processo. Então no processo você tem que ter uma restrição, né? Ter uma rotina de exercício físico, alimentação, tudo em horários regradinhos, né? A forma com que você vai fazer muda, mas os horários é importante que seja regradinho para você ter uma noção de quando vai fazer as necessidades. E aí você, opa, interagir com o meu cachorro, tudo bonitinho, vou deixar ele presinho ali no quarto pet, no cantinho dele. Deixa lá. Sei lá, ele está preso há 1 hora, por exemplo. Você vai olhar, depende da idade do cachorro, 1 hora, vai olhar, opa, não tem xixi? Não vou soltar. Porque se eu soltar, é praticamente um convite para que ele faça o xixi dentro de casa. Ah, não, Fábio, ele já está há 2 horas, não fez xixi nenhum. Mas é um cachorro adulto? Um cachorro adulto segurar xixi por 2 horas é fácil, tá? Se for um filhotinho, 2 horas ele já tende a fazer no lugar. Tá, Fábio, mas aí ele erra dentro do cercado também, dentro do quarto pet. O que eu faço? Você começa a ampliar as áreas de acesso para o cachorro, para você impedir que ele erre. Então você coloca 1, 2, 3, 4, 5 tapetinhos se necessário, né? Você cerca a tua área se necessário, todinho, você bota tapete em tudo, tá? E aí você começa a facilitar. Opa, eu vi que ele fez xixi no lugar certo. Super! E você premia com ração. Pode ir com carinho também, mas eu prefiro com ração. É mais fácil de você marcar. Xixi, o pessoal fala assim, ah, xixi é a coisa mais fácil do mundo. Vem aqui no meu método exclusivo. Gente, se xixi fosse um troço tão simples, não teriam 50 milhões de cursos sendo oferecidos, certo? Não é simples. Não é, porque envolve muitas variáveis, tá? Mas o segredo é você ter o controle do ambiente. Quanto mais restrito tiver, mais fácil é o processo. Mas também não é deixar o bicho trancafiado lá. E aí você vai fazendo as solturas da tua casa de tempo curto para evitar que erre. Tempo curto assim, dependendo da idade, 15 minutos. Interagindo, brincando, deixando à vontade, deixando explorar. Você viu que ele começou a farejar, você pode ter um outro tapete higiênico e através de uma técnica de indução chamar o filhote para subir no tapetinho, ok? E quando os filhotes começam a comer e brincar com os tapetes, o tapete higiênico, ele é... Só que pro filhote, quando ele destrói o tapete higiênico, é muito divertido, porque sai espuma pra tudo quanto é lado. É tipo aquelas guerras de travesseiro que a gente vê em filme estadunidense, que voa penas de fazão pra tudo quanto... de ganso, né? Pra tudo quanto é lado. Ai, que divertido que é isso. Então é muito divertido destruir o tapete higiênico. Aí o que você tem que fazer? Tentar impedir que ele destrua. Vai depender muito do nível do cachorro, tá? Do tipo de cachorro. Então você pode, com o tapete higiênico, pegar um tapete mais fino. Pode passar fitas nas laterais para impedir que ele puxe, porque normalmente eles pegam as pontas, né? Cola, tem tipos de fita que vão aderir melhor a tipos de piso. Fábio, não deu certo. Eu tenho recomendado muito fortemente o tapete lavável. O tapete lavável, porque mesmo que ele destrua, não é divertido. Então você, na nossa experiência, você vai comprar uns 2, 3 tapetes, ele destrói o primeiro, o segundo, o terceiro já... Ah, cara, não tem graça. Lógico, tem que ter um enriquecimento ambiental, ele tem que ter o que morder também, tá? Então o tapete lavável tem ajudado muito. Pô, a gente tem Border Collie, Malinois,
Golden Retriever em apartamento que estão usando o tapete lavável, tá? E não estão destruindo. Então é bem legal essa ideia. Você pode fazer treinos de target também por indução para ensinar o cachorro a ficar ali, isso também diminui. Você pode criar caixinha de areia, caixinha com mudando as superfícies, né? Você pode usar grama sintética, você pode usar os estrados, você pode usar o Easy. Tem cachorro que detona o Easy. Então tudo vai depender, tá? Então a ideia é você não criar recursos que o cachorro não destrua e também oferecer coisas para ele estar comendo, brincando. Comendo não, tá? Comer ele tem que ter comida também. Como faço para o meu cachorro não subir na cama? É muito simples. Ele sobe na cama, você tira, tá? Você pode, por exemplo, quando ele estiver solto pela casa, impedir o acesso à tua cama, impedir o acesso ao teu quarto. Porque se ele sobe quando você não está monitorando, ele entende que o problema não é o subir na cama, que o problema é o subir quando você está presente. Então ele vai começar a se esquivar de você. E no mais é isso. Você pode dar um canto para o cachorro, dar um tapetinho através de treino de target por indução, tá? Para ele ficar no tapetinho, você reforçando, você cria um novo comportamento. Subiu na cama, você tira ele, sem problema nenhum. Subiu, sai, desce, desce. Não tem segredo, não tem segredo, tá? Isso aqui, na minha primeira pergunta ali, eu já respondi isso, ok? Meu cachorro lambe as patas, como eu faço para ele parar com isso? Primeira coisa, você tem que descobrir qual é a causa disso. Lamber as patas pode ser um sintoma clínico e não necessariamente é um comportamento, mas de origem clínica. Por exemplo, ele pode estar com uma alergia, ele pode ter problemas de circulação, então ele tem formigamento nas patas, ele lambe por conta disso, tá? Um bichinho pode ter pego ele, pode ter queimado a patinha no asfalto. Então, a primeira coisa, você tem que identificar o porquê que ele está fazendo isso. Ah, não é por estresse, é por ansiedade? Aí a gente tem que trabalhar esta ansiedade. Você tem que primeiro trabalhar a ansiedade. Uma dica que eu dou aqui é você observar comportamentos ansiosos do seu cão, né? Momentos que ele está agitado, está eufórico, está pulando, e não reforçar esses momentos. E reforçar momentos que o seu cachorro está mais calmo. Buscar sempre fazer ele aguardar. Isso tem que tomar cuidado também, porque nisso você pode acabar aumentando a ansiedade através de expectativa. Existem algumas técnicas que servem para controlar a ansiedade. Por exemplo, o cachorro na hora de comer, eu faço ele esperar para comer. Essa é uma técnica de controle de ansiedade. Só que o pessoal tropeça muito nela, porque o cachorro está quietinho, mas o estar quieto não significa que ele esteja calmo. Ele pode estar quieto e dentro dele tá níveis de ansiedade, né, níveis de adrenalina altíssimos, onde ele tá tipo, vamos lá, contagem regressiva, 5, 4, 3, e aí você manda um vai, yes, eu vou comer. Isso não tá deixando o teu cachorro menos ansioso, isso tá deixando o teu cachorro mais ansioso. Mas ele espera para comer. Esperar é diferente de acalmar. Fez sentido? Então, é muito complexo você entender o momento de calma do cachorro. Envolve latência, você saber qual é latência no sentido de esperar um comportamento neutro, um comportamento que não diga nada. Então, falei uma besteira aqui, mas eu não vou aprofundar, senão a gente vai se perder de novo. Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar a ansiedade desse cão dentro de casa, na hora de você entregar um brinquedo, na hora de você dar um comando, na hora de você fazer as liberações, na hora de comida, na hora dos passeios. Você começa a trabalhar a ansiedade geral para não reforçar. Exercício físico ajuda e muito nesse processo, tá? Só que não adianta você pensar que só exercício. Não, tem que ser combinado, tá? O que a gente pega de Border Collie, que foi treinado, é só exercitar. Aí o cachorro vira uma massa de ansiedade com uma mega resistência. Gente, é muito difícil de trabalhar depois. A gente vai refazer os casos assim, é medonho, tá? Medonho. Então, exercício ajuda. Todas as técnicas, elas se complementam, ok? E aí, a gente começa a trabalhar isso. E agora a gente vai falar diretamente sobre as patas. Você tem que criar um cenário dentro de casa onde você impeça ele de lamber as patas. Você pode passar algumas pomadas para quando ele for lamber ele ter um gosto ruim. Se ele lambe as patas durante o passeio, por exemplo, ao invés de você caminhar lentamente, você começa a correr. Você viu que ele está num momento ocioso de casa e que naquele momento ele pode começar a lamber as patas, você começa a fazer ele se movimentar. Então você vai ter que ter muito de planejar e de antecipar situações para que ele não fique lambendo as patas. Ok?
Mimar o cachorro faz ele ser mais feliz? Primeira coisa, você tem que entender o que é mimar, tá? As pessoas acham que mimar é dar tudo o que o cachorro quer e tudo o que o cachorro precisa. E não é bem assim, tá? O mimar não é dar tudo o que o cachorro precisa. Mimar é tudo o que o cachorro quer, tá? Fazer todas as vontades dele. Só que tem certas habilidades que a gente desenvolve através de frustrações, através do estresse. Então, se você dá tudo pro cachorro, se você entrega tudo pro cachorro, sem esforço, ele vai ser um animal que não vai saber lidar com frustração nenhuma. Sabe? O cachorro vai ser um bicho frustrado, mimado. É quando você faz todas as vontades, você não olha para o comportamento, você não pensa se esse comportamento pode trazer uma consequência complicada lá na frente, tá? O cachorro mimado é o cachorro não educado. Educar é você entregar todas as necessidades do cão. Eu vou dar um exemplo aqui do meu filho, tá? Ele tem 3 anos e hoje ele falou que ele não queria ir para a escola, ele não queria ir para a escola. O mimar seria, tá bom, só hoje você não vai. Mas entenda que eu posso estar construindo um comportamento de procrastinação, de preguiça no meu filho. Hoje eu não tô afim, hoje eu não vou. Cadê o senso de responsabilidade? Então, a gente precisa desse senso de responsabilidade, tá? O cachorro também. Então, se você faz todas as vontades do bichinho sem você olhar para o comportamento e onde esse comportamento vai levar, você vai ter problema, tá? Como já dizia uma grande amiga minha, crianças mimadas se tornam adultos inúteis. E é a mesma coisa para o cachorro. Mas ele nunca foi agressivo. Por que ele está me mordendo agora? Mas você mimava ele, você fazia todas as vontades. Agora você não faz mais. Mas é que quando ele era um neném, ele podia dormir comigo. Agora ele já tem 40, 50 quilos, já fica inconveniente. Então entenda que mimar não é disciplinar, não é educar. E que quem ama, educa. Como eu faço para mudar os comandos do meu cachorro de português para inglês? Pois eu te pergunto, para quê? Você quer treinar um novo idioma? Eu não consigo entender o motivo. Muitas pessoas acabam confundindo, né, algumas informações. Por exemplo, porque eu vi que o cachorro tem que ser treinado em inglês, que o cachorro tem que ser treinado em alemão, tem que ser treinado em outro idioma para que uma pessoa desconhecida não dê o comando para ele obedecer. Gente, um cachorro treinado em português, a maior dificuldade... Você é adestrador, tá me assistindo aqui. Tá? Me ajuda, tá? A maior dificuldade que a gente tem na obediência é fazer o cachorro obedecer a família, obedecer os donos. E o comando é o mesmo. O cachorro só vai obedecer quem treina. O Eric aqui, ele treina cães de proteção. Ele faz o treinamento dele lá, mas vai dar um comando pro cachorro dele. Vai lá. O cachorro tá tentando te pegar, você fala, senta! Eu duvido esse cachorro sentar. Eu duvido ele sentar. O cachorro só obedece quem treina. Só com quem ele tem vínculo. Se ele não tem vínculo com você, ele não vai te obedecer, tá? Mas eu quero ensinar o meu cachorro em inglês porque é mais legal, fica mais cool. Então você vai fazer o quê? Você vai refazer o processo de treino. Normalmente a gente começa o processo de treino com algumas induções, né? Então, elevação de mão, baixando, então tem alguns gestos. Você vai repetir, você vai voltar essas etapas de gestos e ao invés de você utilizar o senta, o deita, você vai usar sit, down, yes, ok, tá? Se você quiser fazer em alemão, você vai fazer sitz, platz. Se você quiser fazer em francês, assis, coucher. Eu não falo nenhum desses idiomas, tá? Eu sei porque a gente já treinou nesses idiomas. Então você vai voltar a fazer essa base de treino com os gestos, modelando os comportamentos. E aí, em algum momento, você pode fazer um shaping, que seria você chama o cachorro para o comportamento e aí você manda o teu sit. Sentou? Yes. Tá sentado? Qual é o próximo comando? É o deita. Down. O cachorro vai ficar olhando e ele vai deitar. E aí você premia. Então essa é uma forma meio genérica. Teu cachorro já tem os comandos, mas enfim, é isso. Valeu? Bom, o mais legal desse tema, eu já vi o nosso amigo Richard Rasmussen, foi num canil lá de Malinois, e o cara falou, não, porque a gente treina os cães em alemão por causa de um bandido, não dá um comando para ele não obedecer. Eu fico pensando, na Alemanha, eles treinam um cachorro em que idioma então? Eles vão treinar em português? Não. Na Alemanha não tem bandido, não tem assalto, não. Não faz sentido isso, entendeu? O que acontece?
existem provas de adestramento, provas internacionais de adestramento. Então tem hoje, porra, o Schutzhund enche o saco porque ele muda de nome toda hora. Então é Schutzhund, é IPO, agora IGP, sei lá o que mais já foi. Então são modalidades de adestramento e normalmente essas provas são de outros países. Então o Schutzhund, o IPO, o IGP veio da Alemanha. Então os comandos utilizados quando chegam no Brasil eram em alemão, até para o árbitro entender o que você está dizendo. Sitz, ele mandou senta. Platz, ele mandou deita. E falado alto, inclusive, que é para o árbitro ouvir. Tem adestrador que acha que o comando tem que ser gritado para o cachorro entender melhor a sua autoridade. Não, o comando era dado gritado para o árbitro ouvir, para ele marcar a tua pontuação, tá? Mesma coisa o Mondial-Ring. Mondial-Ring é francês, por isso os comandos são em francês. Hoje, nas provas, você pode usar o idioma que você quiser. Porque tem métrica na prova. Você vai andar X passos e vai mandar o senta. Então, mesmo que você fale pipum e o cachorro sentar, o árbitro vai entender. Esse é o comando de senta. Eu não sei se na regra tem uma coisa assim, tá? Se alguém entende LGP ou o Mondial, me corrija, por favor. Me disseram que não dá para ensinar xixi no lugar certo para cachorro não castrado. Dá para ensinar, só é mais difícil. É bem mais difícil. Porque o teu cachorro vai ter um pulso a mais por conta dos hormônios, tá? Por exemplo, o meu Malinois não é castrado. Ele aprendeu a fazer xixi lá no quintal, lá no muro, no cantinho dele, lá pro fundo do quintal. Nem pra cá, é lá no fundo. Ele fica a noite inteira, às vezes até em períodos da manhã, na frente de casa. Ele não faz xixi, ele não faz cocô na frente. Só quando ele está muito apertado. E xixi também não faz, o carro fica ali, ele não faz na roda do carro nem nada. Mas quando acontece de eu parar o carro em algum lugar e um cachorro faz um xixi no carro, a chance dele fazer o xixi no meu carro ela é muito grande. Porque ele acaba tendo um impulso, vamos dizer assim, um impulso hormonal. Ele sente o cheiro, já pensa, e a hora que ele vira, ele já fez. Então, normalmente, quando eu vejo que um cachorro já fez isso, ou eu já passo uma aguinha no meu carro, ou, isso aí aconteceu muito com a época do racionamento de água, eu chegava para ele, ele deixava ele cheirar, na hora que ele ia cheirar, eu já mandava um que é o meu marcador de opa, aí não, e aí ele já não fazia mais. Aí mesmo se ele passasse de novo, ele já estava marcado e ele já obedecia, entendeu? Dá para fazer? Dá, só que é mais difícil. Se ele fosse castrado, eu não teria esse problema, entendeu? Como posso usar essas coleiras de choque? É indicado? Machuca? Existem algumas marcas, muitos modelos de colar eletrônico. O nome correto, o termo correto é colar eletrônico, tá? O que ele vai causar? Ele vai causar uma eletroestimulação no cão. Então ele vai ter... Quem já fez fisioterapia deve ter tropeçado num equipamento chamado TENS, que ele causa uma eletroestimulação no músculo, fazendo o músculo se contrair. É isso que o colar eletrônico faz. É choque? É choque, porque é um termo, tá? É choque, tá? Só que ele não é um choque que vai causar danos às células, por exemplo. Não é um choque que você toma da tomada, sabe aquelas canetinhas de pegadinha? Eu tinha uma daquela, você aperta e toma um choque. Não é esse tipo de choque, tá? Que vai gerar dor. Ele gera pequenos níveis de desconforto. É como se fosse uma cãibra, tá? Só que tem níveis disso. Você pode colocar um nível baixo, que é assim que se treina. A gente treina no nível mais baixinho para modelar, né? E tem os níveis mais altos, que já são contrações maiores. Não machuca, tá? Tem um estudo, inclusive, que indica que a ferramenta é mais assertiva, a ferramenta que tem melhores resultados no treinamento e com menor nível de estresse, porque é comunicação muito direta, tá? Eu, por muitos anos, fui muito crítico ao colar eletrônico, tá? Eu caí em cursos muito ruins de colar eletrônico e eu vi muita gente ruim trabalhando com colar eletrônico. Depois de alguns anos, eu acabei conhecendo casos que só se resolveriam com o uso da ferramenta. E aí eu comecei a aprender mais sobre. Hoje eu acho fantástico, tá? Só que tem um povinho aí, tem os terraplanistas do adestramento que trazem desinformação. O que você não pode, você que é leigo total, meter um colar eletrônico e ficar usando porque o cachorro não te obedece. Não é assim. Ele é uma ferramenta de treino que precisa ser emparelhados com vários estímulos e tem que ter toda uma estratégia por trás. Por exemplo, os colares eletrônicos eles têm função tanto de eletroestimulação como vibra. Eu já treinei cachorro surdo a vir com o uso do colar eletrônico. Então,
a gente fez emparelhamento através de reforço positivo, onde o cachorro sentia a vibração e ele vinha para ganhar comida. Então ele sabia que toda vez que ele sentia essa vibração, ele precisava vir até mim. É o comando aqui, só que com vibração, porque o cachorro era surdo. Fez sentido? Quais técnicas ou quais tipos de correção você usa? Olha, a gente corrige sim comportamento. Se o cachorro apresenta um comportamento errado, ele precisa ser corrigido. Mas antes disso, a gente constrói novos. Constrói uma nova rotina em casa, a gente tapa todos os buracos, né, de exercício cognitivo, exercício físico, né, todo o enriquecimento comportamental, toda a mudança na comunicação com o cachorro. Então tem toda essa parte de construção, tá? Aí a gente pensa em alguns comportamentos que só podem ser corrigidos através de extinção, que é o que eu falei bastante hoje, que é você não permitir que o comportamento ocorra, tá? E a depender do caso, a gente utiliza sim de correções, né, de punições, como punição positiva ou punição negativa, que é você subtrair algo desejável do cão, é como você tirar a bolinha ou você tirar ele do ambiente, a você aplicar um estímulo desagradável para o cão, que seria você botar um Pablo Vittar para tocar. No meu caso, eu não gosto do som, eu prefiro um rock, já prefiro aí um Queen, por exemplo, entendeu? Então você pode colocar algo desagradável para o cão. Quem determina o que é agradável ou desagradável é o indivíduo. Então não sou eu. Eu posso colocar um Pablo Vittar para tocar para você porque eu acho que você não vai gostar e você pode amar a música. Entendeu? Então quem determina o que é reforçador e o que é punidor é o indivíduo. Vai ter aula só sobre isso. Então eu não me limito a método, tá? Método na verdade é o condicionamento operante. Todos os adestradores usam, até aqueles que falam que não, mas eles usam, tá? É o condicionamento operante. Aí a gente tem várias ferramentas e a gente vai adaptando de acordo com cada caso. Tem casos que eu utilizei ferramenta para um cachorro que eu usei uma única vez na minha vida com um único cachorro e eu nunca mais precisei utilizar essa ferramenta. A gente vai tentando, muitas vezes, dependendo da complexidade do caso, dependendo da complexidade do caso, a gente vai tentando mesclar, encontrar a melhor técnica para o cachorro, tá? Quando você acerta na técnica, normalmente é muito rápido. Tá? O difícil é a gente acertar na técnica, até porque dentro da técnica tem muitas variáveis, como tempo, como forma de marcador, então tudo muda. Se eu uso uma técnica onde o marcador ocorre dentro de 1 segundo e eu mudo ela para 2 ou 3 segundos, eu mudo completamente a ferramenta. Dependendo da técnica, se eu reforço com comida ou se eu reforço com agrado, por exemplo, eu mudo completamente a informação recebida pelo cão. É o mesmo exercício? Não, muda completamente. Ok? Por que os vira-latas são tão carentes? Né? Alguns chegam a ser obsessivos. Né? Por que os vira-latas são tão carentes? Porque você está reforçando isso. O cachorro saiu, às vezes, dependendo do contexto, nem todos, tem muito vira-lata, muito SRD, que não permite toque, não permite que você chegue perto dele. Então depende das contingências de vida, tá? Depende do histórico de vida do cachorro. Mas muito provavelmente esse cachorro começou a colher reforçadores que você mesmo foi dando. Eu vou chegar perto dessa pessoa e o que acontece? Eu ganhei o carinho, é tão bom o carinho, uma massagem. Aí ele vai de novo perto de você, você dá carinho de novo, ele vai de novo, você dá carinho de novo e você acaba reforçando. O que acontece? Esse é o operante, o cachorro busca a tua presença para ele te ativar para você fazer carinho nele, ok? Só que junto desse operante ocorre também o respondente e nesse caso ele pode ter uma pequena carga de ansiedade que você reforça junto desse operante. E aí você começa a ter o comportamento obsessivo. Porque ele começa, que legal, eu tô um pouco ansioso, vou lá com o meu dono, vai fazer carinho em mim. É o tal da gente comer por compulsão. Por que a gente come quando tá estressado? Nossa, briguei com minha mulher, vou comer. Meu namorado, vou comer. Porque gera reforçadores. Só que você colhe esse reforçador num momento em que você tem um pico de ansiedade. E aí você tá entrando numa bola de neve da loucura, frenesi de ansiedade. Meu amicão me acorda dando patadas no meu rosto. O que fazer? Não deixe ele subir na tua cama. Estabeleça para ele que ele não pode subir na tua cama. Como fazer isso? Subiu, tira. Começa a condicionar durante o dia também ele ficar na caminha dele. Não permita que ele suba. Você pode criar pequenas situações onde você sobe na cama, onde você deita, ele não sobe na tua cama. Tá? Você pode. A comunicação tem que ser franca. Sabe? O pessoal fala assim, uma vez eu empurrei meu cachorro, tá errado. Não é o certo às vezes. Mas você tem que comunicar. Às vezes o indivíduo não entende o que você está tentando transparecer para ele. Quantas vezes nas nossas vidas a gente precisa levantar o tom de voz para a pessoa entender que é sério um assunto? Quantas vezes? Eu tô falando sério.
Aí, sério? Porque até então eu não estava entendendo. Então, o cachorro subiu na cama, começou a te dar patada, desce da cama, cara, sai do quarto, tchau, vou voltar a dormir. E eu volto a dormir. Então o cachorro vai começar a entender isso. É a melhor ferramenta? Não, assim como levantar a voz também não é. Mas dependendo do momento, você tem que fazer. Tem uma ação. Minha Bulldog francês grita muito quando eu coloco a coleira nela. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai trabalhar isso. Então ela grita por quê? Então você pode, por exemplo, deixar a coleira no cachorro e deixar para ela começar a se habituar. Você pode deixar uma coleirinha, pode deixar um peitoralzinho. Cuidado, o peitoral o cachorro consegue mascar, tá? E começa a habituar o cachorro. Você pode, dentro de casa mesmo, começar. Coloca guia, comida. Tá gritando, espera o cachorro acalmar, não faz nada, não caminha, espera o cachorro por si só parar de gritar. E aí você vai, entrega de novo um petisquinho, e aí você vai chamando o cachorro. Você vai ter que fazer um contracondicionamento, uma habituação, e não reforçar enquanto grita. Porque senão o cachorro pode começar a gritar, fazer aquele escândalo, e você leva para passear. E o cachorro pode interpretar que essa resposta de grito ativa o teu comportamento de levar ele para passear. Ou seja, uma consequência reforçadora para um comportamento inadequado. Ok? Como eu me tornei um adestrador de cães de proteção? Curso. Tá? Fiz cursos de proteção. No meu primeiro curso de formação de adestradores, eu já aprendi a fazer proteção. Depois a gente acabou fazendo outros módulos, outros cursos específicos de proteção. Dentro do IGP mesmo eu fiz alguns, tá? Então eu já tive vários cursos dentro de proteção. Eu já trabalhei inclusive em canis que a gente preparava cães para trabalhar com vigilantes. Isso há muitos anos atrás. Então tem cursos, tá? Tem curso de tudo. Tem muitas áreas do adestramento que eu gostaria de entrar, que eu gostaria de fazer curso inclusive. Tem de cães de assistência emocional para crianças autistas, tem cães, esse eu acho muito legal, que eu quero entrar ainda, que ele afere medição de insulina para avisar uma pessoa diabética, por exemplo, se está tendo problema ou não. Esse eu quero entrar também, tá? Você faz adestramento de gatos também? Eu já fiz, tá? Mas eu adestrei o meu gato e eu treinei alguns gatos de colegas, tá? Já prestei algumas consultorias em relação a gatos nas minhas aulas de comportamento para cães. Então eu estava em aula, a pessoa me pediu uma orientação com o gato, eu dei a orientação. Na grande maioria das vezes, até onde eu sei, funcionou. Mas eu não tenho uma especialização em comportamento de gatos. Eu nunca me aprofundei muito em comportamento de gatos. Eu cheguei a fazer alguns cursos sobre, mas eu achei muito fracos. Muito fracos. Então eu cheguei a fazer alguns cursos, mas nada assim parrudo, sabe? Que trouxesse um grande enriquecimento de conhecimento para mim, tá? Eu hoje não tenho muito interesse em entrar no atendimento de gatos, tá? Então eu começo a buscar parceiros, tá? Então eu estou começando a buscar alguns parceiros. Eu tenho indicado algumas pessoas para fazer o treinamento de gatos. Como funciona o teu programa de treino online? Então, primeiro eu vou explicar como é que começou isso. Eu já fazia consultoria remota da seguinte forma. Eu fazia o treinamento de forma presencial. Então fazia o treinamento e quando a família tinha dificuldade eu auxiliava de forma remota. Então trabalhei muito usando o Nextel, muito pelo MSN, que eu atendi pessoas, né, e criadores no boa parte do Brasil e até fora, tá? Presencialmente. Então a gente tinha esse feed de usar áudios, né, Nextel muito antes de existir o WhatsApp inclusive. E aí eu montei um curso, quando a gente começou a atender cães muito violentos, muito perigosos, curso de formação de tutores. Ao invés de eu ter que fazer todo o processo de amizade com esse cão, eu já fazia com que o dono treinasse esse cachorro. Então a gente já tinha esse molde de treino, onde a gente ensinava a família a estar lidando. E no finalzinho, quando o cachorro já estava mais calmo, aí eu botava a mão para finalizar e dar os toques finais na obediência. Tá? Chegou a pandemia, aí de fato eu precisei, né, me engajar nisso. Então eu comecei a coletar alguns vídeos dos meus alunos mais avançados, né, para eu dar de suporte para os meus alunos. Então eu faço toda uma orientação técnica, então eu dou uma aula técnica para ter um alinhamento de raciocínio para as pessoas entenderem o que é um reforçador, o que é um punidor, o que é uma extinção quando eu estou falando, né? Eu coloco todo um esquema de regras, os meus alunos passam feeds para mim diariamente, então eu dou toda a assessoria entre as aulas, não é responder só na aula, é entre as aulas, e é aí que a gente colhe o sucesso. Conforme os alunos vão me mandando as dificuldades, a gente vai corrigindo, tá? Os passeios eu tenho feito de forma presencial. Os passeios eu ainda não confiei na minha capacidade de transmitir conteúdo para as famílias. Eu estou com 2 alunos a nível de teste, um em Brasília hoje e outro em Porto Alegre,
para a gente fazer os passeios. Até aqui tem funcionado, tá? Mas eu ainda preciso melhorar muito nessa questão de como eu transmitir os passeios de forma remota, tá? Eu acompanho alguns colegas que treinam remotamente, que ensinam os passeios de outras cidades. Então a gente tem colega do Rio, tem colega de São Paulo, que acabam tendo remotamente alguém de Curitiba, eles me indicam para fazer o passeio caso eles não consigam, tá? E a mesma coisa aqui quando a gente tem algum colega próximo que a gente sabe da qualidade do profissional. Então basicamente não tem segredo, eu vou ensinar, eu vou treinar a família em como a família treinar o cãozinho, ok? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, tá? Essa foi a nossa live de perguntas e respostas. Faltou resposta pra caramba ainda para dar aqui, então tem ainda perguntas que eu posso fazer numa próxima, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, dê um like para ajudar. O nosso canal está começando agora, ele é fresquinho, então tá novinho, não deixe de se inscrever, isso vai ajudar demais a gente a crescer aqui. Se você passou por algumas dessas situações, se você tem uma pergunta similar, mas seu caso tem um contexto diferente, deixa nos comentários também, porque eu vou ler e vou te responder. Valeu? Gente, um grande abraço e fui!